Quaresma e Páscoa. Este será o tema dos nossos encontros, das nossas aulas. Por meio deste estudo, queremos conversar sobre o tempo de quarentena e de isolamento que estamos vivendo por causa do coronavírus. E assim também queremos ir nos preparando para a celebração da Páscoa. A Páscoa é a principal festa da Igreja Cristã, na qual celebramos a morte na cruz e ressurreição de Jesus. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Celebramos, portanto, a passagem da morte para a vida. Mas queremos iniciar conversando de forma especial sobre a Quaresma. O que a Quaresma tem a ver com a Páscoa? Quaresma é o tempo que vem antes da Páscoa. É um tempo de 40 dias para nos prepararmos para a celebração da Páscoa. É que nem nos jogos de futebol. O time, antes de um campeonato ou um jogo importante, faz um período de concentração. Qual é o objetivo dos jogadores participarem da concentração? Eles querem se preparar para, na hora do jogo, poderem dar o melhor de si. Querem estar preparados para vencer a partida, não de forma isolada, não sozinhos, mas como equipe. O time, então, ele se concentra, ele se isola. Os jogadores ficam longe da família. Treinam, organizam uma estratégia para a equipe. Estudam o jeito do adversário jogar. E precisam entrar em campo com a cabeça focada no jogo. Já imaginaram o goleiro entrar em campo e ficar pensando na namorada? O que irá acontecer quando a bola vem na sua direção? Ele estará distraído e provavelmente tomará um gol. Quaresma é o nosso tempo de concentração para celebrarmos a Páscoa. Quaresma é uma tradição antiga na Igreja Cristã. São 40 dias durante os quais as pessoas se preparam para comemorar a morte e a ressurreição de Jesus. Comemorar a alegria da vida, a esperança da vida. Mas, pensando na Quaresma, quem sabe a gente começa se perguntando: quanto tempo dura a Quaresma? 40 dias. Mas da onde vem esse número 40? Na Bíblia, o número 40 está bastante presente. Vamos lembrar de algumas histórias no Antigo Testamento. Quem já não ouviu falar daquela história de Noé, que ele construiu um grande barco onde entraram um casal de diferentes espécies de animais. Quando os animais estavam lá dentro, começou uma forte chuva que inundou o mundo todo. Quanto tempo demorou a chuva? 40 dias. Essa história, quem quiser pode ler lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 6
iniciando no versículo 9 e terminando no capítulo 9, no seu versículo 17. Mas na história dos 10 mandamentos, a gente também lê que Moisés subiu para o alto de um monte, o Monte Sinai, e lá em cima ele se encontrou com Deus, entrou dentro de uma nuvem e conversou com Deus para receber os 10 mandamentos. Quanto tempo Moisés ficou lá conversando com Deus, no meio desta nuvem? 40 dias e 40 noites. Como nos conta o livro de Êxodo, no seu capítulo 24, o versículo 18. O povo de Deus também, quando saiu da escravidão do Egito, teve que passar pelo deserto para chegar na terra prometida, uma terra onde poderia viver em liberdade. Quanto tempo o povo ficou caminhando pelo deserto? 40 anos. Em outras histórias do Antigo Testamento, também aparece o número 40. No Novo Testamento, o número 40 também está presente. Na história de Jesus, nós lemos que antes dele iniciar a sua missão pública, de iniciar a sua tarefa de anunciar a vinda do reino de Deus, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele ficou um tempo. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40 dias e 40 noites. Conforme nos conta o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, o versículo 2. E também após a ressurreição de Jesus, ele permaneceu ainda um tempo com os discípulos, conversando com eles, ensinando eles. Quanto tempo Jesus permaneceu com os discípulos antes de subir aos céus e enviar o Espírito Santo? 40 dias. Conforme nos conta o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, o versículo de 1 até 3. Então nós vemos que na Bíblia o número 40 tem um valor simbólico, indicando algo mais do que somente um período de dias. O número 40 é um número que fala, que convida para o tempo de preparação, de purificação, de espera para a volta de Deus e também para nos despertar a consciência para as promessas de Deus para o seu povo e para nós. Na Bíblia, o número 40 tem esse valor simbólico, indicando algo mais do que um período de dias. O número 40 indica um tempo de preparação, de conversão, de nos voltarmos para Deus, refletindo sobre as nossas falhas e fragilidades, e nos fortalecendo nas promessas de Deus para o seu povo e para a nossa vida. O tempo de Quaresma ele dura 40 dias. Inicia na quarta-feira de cinzas, logo após o Carnaval, e dura até o domingo de Ramos, aquele domingo no qual lembramos a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho e aclamado como rei pela multidão, que vai estendendo na frente de Jesus vestes, roupas e ramos. Depois inicia a Semana Santa,
Na quinta-feira, lembramos da última ceia e de como Jesus lava os pés dos seus discípulos. Na sexta-feira santa, lembramos da morte de Cristo na cruz. E no domingo, celebramos com alegria a ressurreição de Cristo, a vitória da vida. Quaresma é, portanto, um tempo de quarentena, no qual a gente vai se preparando para celebrar a Páscoa, no qual lembramos da vida e do sofrimento que Jesus enfrentou. Se alguém na sua casa estiver doente ou sofrendo, o que é que você faz? Você faz uma festa ou faz silêncio? Diante das situações de dor e sofrimento, nós silenciamos e paramos. Por isso, Quaresma é um tempo de silêncio, um tempo de parar. Lembramos do sofrimento de Jesus e de como ele colocou a sua vida a nosso serviço, por amor a nós. Mas o que a Quaresma tem a ver com esta situação que estamos vivendo com o coronavírus? Todos estamos em quarentena. As aulas, as atividades aqui na comunidade foram suspensas. Temos que nos recolher em nossas casas. E é importante que a gente permaneça em isolamento para evitarmos que o vírus, que a doença se propague, siga adiante. As aulas, as atividades aqui na igreja, o ensino confirmatório, tudo foi suspenso. Temos que nos recolher em nossas casas. E é importante que a gente permaneça em isolamento para evitarmos que o vírus, que a doença se espalhe. Levem isso a sério. Fiquem em casa. Esta situação com o coronavírus nos impôs uma parada. Alterou a nossa rotina. É um tempo então de parada, de silêncio, de vivermos de um jeito mais devagar, mais lento, diferente. Acompanhamos pelas notícias todo o sofrimento que esta doença já causou e continua causando no mundo todo. Toda esta situação mostra como nós, pessoas humanas, somos frágeis, somos vulneráveis. Mostra também como todos somos iguais, pois independente se somos rico ou pobre, brancos ou negros, homens ou mulheres, todos somos atingidos pela doença. Toda esta situação mostra como as coisas simples da vida são importantes e fundamentais, como o simples gesto de lavarmos as nossas mãos. Toda esta situação também mostra como a vida das pessoas está interligada. Dependemos uns dos outros. Uma doença que começou lá longe, lá na China, chegou até nós. Portanto, estamos todos juntos e aquilo que fazemos ou deixamos de fazer interfere na vida dos outros. Neste mundo, não há espaço para o individualismo. Temos que aprender a pensar de uma forma coletiva e comunitária. Na Quaresma, lembramos do sofrimento que Jesus enfrentou. Nesta Quaresma, nós estamos enfrentando uma situação de
sofrimento. Na Quaresma, lembramos de como Jesus nos ensina a viver o amor de forma simples e humilde. Nesta Quaresma, estamos redescobrindo a simplicidade da vida, ficando dentro de nossas casas e descobrindo que isto também é uma forma de vivermos o amor, de cuidarmos da vida. Na Quaresma, lembramos que a força de Deus não está na riqueza e nem no poder, mas no servir ao outro com amor. Nesta Quaresma, vemos que o dinheiro e o poder não protegem ninguém deste vírus. O que pode nos proteger é a nossa capacidade de viver o amor, diminuindo a propagação do vírus. Na Quaresma, lembramos que Jesus passou pelo deserto, ficou sozinho e se deparou com a fragilidade da vida. Nesta Quaresma, nós estamos isolados, sozinhos e nos deparamos com a fragilidade da vida. Eu quero deixar com vocês uma tarefa, uma pequena tarefa que quer nos acompanhar até a celebração da Páscoa. A tarefa é preparar a árvore da Páscoa. A primeira parte desta tarefa é pegar um galho seco e colocá-lo dentro de um vaso ou de uma lata. A segunda parte é olhar para o galho e refletir sobre a fragilidade e o sofrimento da vida. A partir desta reflexão, você deve fazer uma oração. Cada oração será mostrada aqui no grupo. E vamos então escrever cada uma das orações que cada um vai deixando no grupo num pequeno pedaço de papel. E vamos pendurar estas orações no galho seco. A terceira parte da tarefa é começar a separar em casa casquinhas de ovo. Separe as cascas de ovo, não quebre elas. Separe as cascas de ovo, as quais depois serão pintadas, coloridas, enfeitadas para serem penduradas na árvore da Páscoa. Compartilhe uma foto de como você fez o seu galho seco e de como ele está. E não deixem de fazer a oração e compartilhar com todos aqui no grupo. Na próxima aula, vamos conversar mais sobre a Quaresma e vamos refletir sobre alguns símbolos da Páscoa e desenhos, os quais nós também vamos fazer para pendurar neste nosso galho seco, que irá se transformar na árvore da Páscoa. Lembramos que a cada sábado pela manhã iremos postar aqui no grupo mais um vídeo, então com informações e conteúdo para as nossas aulas. No grupo, vocês também podem ir conversando e colocando as suas dúvidas e perguntas. Desejamos que vocês permaneçam na paz de nosso bom Deus. Até breve.